Olá, pessoal, bem-vindo a mais um podcast Conecta Mentes. Hoje eu vou falar sobre uma obra que promete transformar a visão sobre o transtorno do espectro autista. Para isso, eu vou falar sobre um livro muito especial, O Autismo Como Você Nunca Leu. Este livro promete ser um livro de acolhimento, libertação e pertencimento. Hoje, para isso, nós vamos falar três autoras do livro, serão 17 vozes extraordinárias que falarão sobre este livro. Três das autoras estarão neste podcast. Eu chamo neste momento a Camila Bray, autista, mãe atípica e que pode falar um pouquinho sobre a sua jornada, sobre o seu capítulo tão emocionante. Camila, É seja isso. bem-vinda. Oi, tudo bom? Tudo bem. Então é isso. A gente fez, né, um livro maravilhoso, uma obra totalmente singular. Nunca, o autismo como você nunca leu mesmo, né? Então, no meu capítulo, é o capítulo 6, e eu conto um pouquinho da minha trajetória, de como foi eu me enxergar no meu filho e ir atrás de um diagnóstico, né? Muitas mulheres a gente sabe que têm um receio, até percebem algumas similaridades com seus filhos, mas têm um receio de ir atrás do diagnóstico, né? Às vezes por medo, às vezes até por medo do julgamento dos outros, mas comigo foi diferente, foi libertador. Então, eu trouxe a minha história escrita do fundo do meu coração, de como que foi toda a descoberta, né? E o quanto isso foi transformador para a minha vida também, né? Então, apesar de estar sendo muito difícil, porque eu são dois filhos, né? Um tem o diagnóstico fechado, está com 5 anos, e tem um de 2 anos e meio, que está com um diagnóstico provisório, né? Mas nós já começamos com as terapias, então é puxado, né? Mas a minha ideia é justamente encorajar aquelas pessoas que percebem alguma coisa, mas que ainda têm medo do diagnóstico. O É, diagnóstico, ele salva vidas. exatamente. Eu acho que o intuito, né, Camila, do nosso livro, né, de cada capítulo, não foi romantizar o autismo, e sim dizer que sim, o autismo é difícil, a gente vive todos os dias uma nova jornada, né, como mãe, como autista. No entanto, existe vida após o diagnóstico e existe uma vida com qualidade, né? Uma vida muito mais saudável. Então, eu acho que eh, você vem muito para desmistificar isso, né? Desse momento da maternidade, da gente poder dizer que não existe culpa, né? Existe um autismo, existe uma família diferente. E acho que é isso que no seu capítulo a gente vai poder conhecer de perto essa história, né, da Camila, da família da Camila, dessa família que se formou antes e pós o autismo, né? É bem isso, porque é muito engraçado, né? Que como eu sempre brinco, né? Não é que eu virei autista, eu sempre fui, eu só não tinha o diagnóstico. Então, eu falo que como o tratamento correto, o acompanhamento correto, como isso muda completamente. Hoje, apesar das minhas dificuldades, né? Eu tenho muitas dificuldades com os dois pequenos, porque eu preciso estar equilibrada, eu preciso estar organizada, até quando eles desorganizam, né? Então, essa, sem dúvida, é a minha maior dificuldade hoje. Também tem a questão de eu precisar flexibilizar, sendo extremamente rígida, né? Porque eles precisam aprender a flexibilidade. Então, é muito. Eu até comentei essa semana com a psicóloga do meu menorzinho, o quanto é difícil para mim ensinar para eles algo que eu não sei, porque eu sou muito rígida, né? E ela disse: a gente vai ter que trabalhar com você junto para você poder ensiná-los, né? Então, não é fácil, mas o fato de eu ter o meu diagnóstico hoje, eu sei que o acompanhamento que eu faço com a psicóloga, que é
especializada em mulheres autistas, né? Tudo isso faz uma diferença tremenda. Hoje eu entendo as coisas que eu sinto, eu entendo o que que eu estou passando, o que que eu preciso fazer, né? Então é muito bacana que, apesar de todos os perrengues, a gente acaba aprendendo a lidar de uma forma bem mais leve, né? Então, o meu diagnóstico, o diagnóstico do Francisco, foi libertador nesse ponto, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho, Camila, porque assim, a gente fala a maternidade atípica, ela é muito solitária, né? Eh, e talvez dentro daquele universo que a gente passou das 17 mulheres, algumas são mulheres que realmente viveram esse momento solitário, mas também existe os maridos que ficam e que nos ajudam, né? E que precisam ser lembrados também, Com né? certeza. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né? O que que para você, você vê que te fortaleceu como mulher após o diagnóstico, né? Mesmo com todas as dificuldades, porque as dificuldades elas vêm e ela é inerente ao ser humano, né? No entanto, entre o autismo a gente tem algumas dificuldades um pouco maiores, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que que você sente hoje como a Camila pós-diagnóstico? Então, assim, ó, um pouco antes de eu ter o meu diagnóstico, antes da gente ter o diagnóstico do Francisco, eu e meu marido, a gente estava praticamente se separando, né? Porque eu tô casada há 20 anos e eu tenho um filho já de 19. Então, além dos meus dois pequenos, eu tenho um de 19 que estava vindo numa fase muito complicada de comportamento, de tudo, e depois do meu diagnóstico, o que que aconteceu? Aconteceu que o meu marido ele descobriu, assim como eu, que na verdade não eram defeitos, era apenas um funcionamento diferente, né? Então, isso eu deixo bem claro no meu capítulo, que todas as coisas que eu pontuava como um defeito em mim, e eu consegui entender que aquilo não eram defeitos, né? Então, o fato da gente ter o meu diagnóstico hoje, o meu mais velho, a gente fez avaliação e ele é altas habilidades, né? Eu agora estou querendo também avaliar ele para TEA, mas assim, a gente já percebe que tudo que a gente aprendeu depois do diagnóstico já foi muito valioso para o meu casamento. Eu consegui, né? Eu tive o diagnóstico do Francisco há pouco tempo, então a minha vivência com o autismo, sabendo que é um autismo, é muito curta, mas desde o momento que a gente descobriu, foi uma transformação profunda, sabe? Eu consegui restaurar realmente meu casamento. Hoje, meu marido, ele sabe quando eu preciso de um tempo, quando eu preciso de um abraço, quando eu preciso ficar quieta, quando eu estou precisando ficar sozinha, ele pega os meninos e some, desaparece, dá um jeito de me deixar em paz, assim, sabe? Para Sim, eu me regular. Tem horas que ele olha para mim e ele fala, né? Você não quer subir, tomar um banho? Vai, fica um pouquinho sozinha. Então, a gente conseguiu acertar muitos ponteiros que estavam já super completamente desgastados depois do meu diagnóstico. Então, até semana passada foi uma super alegria para o meu coração que a psicóloga dos meninos me, me falou que o Alexandre marcou para ir lá conversar com ela. Então, ele partiu dele, né? O interesse de querer ajudar, de ver que eu estou sobrecarregada. Então, nossa, eu sempre falo assim, ó, eu sei que não é a realidade, infelizmente, da maior parte das famílias, mas nós que somos abençoadas por, né, termos um marido que fica nesse momento, é incrível, porque sim. hoje eu falo que ele é o meu suporte, né? Então, sem ele não sou nada nem ninguém, né? A gente precisa muito, né, desse suporte, é muito importante e a gente precisa valorizar, assim, também, né, e dizer o quanto é importante esses homens que, eh, eles têm maior dificuldade de
Nós descobrimos o diagnóstico e nós passamos a noite na internet buscando mil coisas. E eles agem de uma forma diferente, né? E às vezes esse diferente faz com que a gente pense que parece que a pessoa não tá aí, mas é a forma dela encarar, né? E eu acho que nesse momento é a forma da gente se reorganizar como família, tentar se reorganizar. É claro que vai ter os casos em que existe o abandono, a gente sabe que o número é muito alto, mas esse momento de se reorganizar, quanto família, é fundamental, porque não é fácil. E se uma pessoa só se uma família inteira, né, se a gente diz assim, a família inteira cuidando é difícil, sozinha é muito mais difícil, né? Então, eu acho que é isso que a gente pode Eu acho falar. que E acho, Camila, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, o porquê que as pessoas devem ler o nosso livro, né? Porque a gente rompeu olha, barreiras muito grandes, né, neste livro. muito demais. E assim, ó, eu já tenho falado isso para muita gente que me pergunta sobre o livro, né? O autismo ainda, apesar de estar mais comentado nos últimos dias, nos últimos tempos, ele ainda é muito pouco conhecido realmente, né? Então as pessoas elas não entendem o que é realmente o autismo. O autismo ele está muito longe de ser uma condição super, só o nível 3 e só super estereotipias. Ele está muito longe disso. Ele é um espectro, então vai ter de tudo, né? Então não existe aquela história do eu sou um pouco autista, eu sou muito autista. Então eu acho que a singularidade principal desse livro é porque ele mostra o autismo de dentro realmente, ele vem de um outro prisma, ele vai te levar no mundo real do autismo, não é algo que os especialistas descobriram, ouviram ou está nos livros, não. Você vai, quem lê esse livro vai realmente entender o que passa dentro de um coração e de uma mente autista, né? Porque nós, apesar de termos uma condição, né, sermos neurodivergentes, nós somos muito humanos, né? Então, nós continuamos sendo pessoas. Então, eu digo assim, ó, até quem não tem um caso de autismo, quem não conhece nenhum autista, deve ler para conseguir entender o que realmente é uma pessoa autista, né? Nós temos sentimentos, nós temos pensamentos, nós temos formas de enxergar o mundo, muitas vezes, inclusive, muito mais profundas, né, do que muitas pessoas típicas. Então, eu acho que todo mundo deveria ler para conseguir entender um pouquinho desse nosso mundo, que fácil não é, mas existe uma beleza nele também. Sim. Né? Camila, eu queria agradecer. Eu digo que o livro me transformou porque a gente formou uma família de verdade ali, né? Onde uma apoiava a outra a todo momento. E então, de fato, é isso que você disse. Mesmo quem não tem ninguém autista na família deve ler para poder entender e ajudar, né? Eu acho que a gente está numa sociedade, caminhando para uma sociedade mais inclusiva e faz parte, né, da gente poder incluir a todos. Queria agradecer Com certeza. muito a sua presença, tá? Que a gente possa escrever muito mais sobre o autismo, né? Eu acho que a gente ali foi só o primeiro pontapé inicial. Foi só o nosso start. Agora que vai Exatamente. começar de verdade, É né? agora, é agora que E eu que começa. agradeço. Nossa, muito maravilhoso estar aqui Ah, com você. muito obrigada. Tudo de bom para você. Obrigadão, beijo. Um beijo. Então, estou aqui para mais um episódio do podcast Conecta Mentes, com a doutora Maiara Januzzi, médica neurologista que atua com autismo em mulheres de uma forma muito intensa. Ela é uma das autoras do Autismo Como Você Nunca Leu. Nós vamos falar um pouquinho sobre a visão dela como médica, sobre a neurodiversidade, sobre o capítulo dela no livro, o que ela fala,
conhecer um pouquinho dessa mulher fantástica que faz parte desse livro maravilhoso. Maiara, Muito pode prazer, falar. Kati. Prazer. É um prazer estar aqui. Eu acho que é um prazer poder escrever esse livro, disseminar tanta informação importante, que o que a gente vê que se repete ao longo dos anos é a falta de conhecimento, a falta de cuidado, a falta de ouvir as mães, as mulheres e os pacientes durante toda a sua vida, que buscavam muitas vezes o diagnóstico, e esse diagnóstico, infelizmente, não chegou por falta de conhecimento do profissional, tanto médico, mas profissionais de saúde como um todo, né? Exatamente. A gente tem muito, né, Maiara, uma questão de que viveu-se uma vida toda com esse autismo e que qual a necessidade do autismo, do diagnóstico tardio? Então, acho que essa é uma questão que a gente ouve com muita frequência, né? Eu ouço no consultório, você ouve aí no consultório, e o quanto a gente sabe que transforma vidas, né? Então, eu queria falar com você assim, um pouquinho sobre quais são os desafios do diagnóstico clínico em mulheres hoje para você. Você sente que hoje qual é o maior desafio, mesmo a gente falando tanto de autismo, ao mesmo tempo que a gente fala muito, a gente ainda está falando muito pouco. Eu acho que o maior desafio, Catarina, é essas mulheres chegarem até mim. Essa é a verdade. Porque normalmente no adulto que não foi diagnosticado, é a mulher nível 1 de suporte que tem um cognitivo muito bom. Então, por ter um cognitivo muito bom, durante toda a vida, ela falou: opa, sou diferente, mas deixa eu me encaixar. Então, deixa eu olhar como aquela mulher se porta, aquela turminha que é dos populares, então deixa eu espelhar aquele comportamento. Deixa eu mascarar quem eu sou. Nossa, eu faço algumas coisas quando eu tô nervosa, então eu mexo minhas mãos, eu mexo o tronco, mas já me falaram que é esquisito, então eu não vou fazer isso. É uma mulher que vai bem na escola, muitas vezes não dá trabalho, é mais quietinha. Ah, ela é perfeccionista, não dá trabalho. E por assim, sucessivamente, essa mulher vai se mascarando, vai escondendo muitas vezes quem ela é. E para ela chegar até mim, demora muito. Muitas vezes ela chega com 40, 35 anos, se chega. Essa semana, por exemplo, eu atendi duas que falaram assim para mim: doutora, na verdade eu vim aqui porque a minha psicóloga veio conversar comigo e falou do meu diagnóstico, possível diagnóstico, mas eu demorei 1 mês e meio para... Será que ela tá falando sério? Será que eu sou isso? Mas eu não tenho deficiência intelectual, então assim, além dos fatores de mascaramento e espelhamento, também há uma falta de conhecimento da própria população de entender que o autismo não necessariamente vem acompanhado de deficiência intelectual, que é o que a gente sabia antes, né? Então, eu acho que é uma mistura disso. Exatamente, eu acho que. E o que que você, Maiara, vê no seu dia a dia, no acompanhamento dessas mulheres, após o diagnóstico? O que que você percebe que muda, né, depois desse momento? Eu sempre digo que existe um momento, um luto ali, um momento novo, né? Mas depois desse momento novo, o que que você vê no seu dia a dia aí, dentro do consultório, nessas mulheres no acompanhamento, né? Lembrando, pessoal, que a gente precisa não só buscar o laudo, mas manter-se em acompanhamento com o profissional que fez ali o laudo, né? O médico que o acompanha até que tenha a alta do processo. Eu acho que até falar em alta, né, Catarina, é tão difícil, porque cada dia é um desafio na vida de uma pessoa típica e de uma pessoa atípica. Então, respondendo a sua pergunta, eu costumo começar, após dar o diagnóstico, e falar assim: agora vamos dar nome? Vamos dar nome para tudo que você viveu? Então, vamos dar nome por que que você era esquisita, por que que você não tinha amigos, por que que até hoje você gostaria de ter uma rede de amigos, mas não sabe muito bem como fazer isso. O diagnóstico, eu falo que abre tantas portas, porque essa mulher, esse homem adulto, vai conseguir se entender, vai falar, vai fazer parte do processo, inclusive, de construção de identidade. E a partir daí, melhorar toda uma vida. Então, dentro de um relacionamento com o marido, com a esposa, no trabalho.
pensar, às vezes, em fazer uma outra faculdade, porque muitos dos meus pacientes não conseguiram concluir faculdade, às vezes começaram uma, duas, três, não conseguem estabelecer ou ficar muito tempo num emprego, trabalham em subempregos, às vezes também se submetem a relacionamentos abusivos, justamente por não entender muitas nuances sociais. Então, eu acho que o pós-diagnóstico faz com que a gente ressignifique uma vida inteira, para a partir dali a gente conseguir adaptar esse adulto ao meio que ele vive, então, a relacionamento, trabalho, por aí vai. Então, assim, quem fala, por que não, o que vai mudar na vida diagnóstico? Acho que falta conhecimento, na verdade, não tem noção do que isso pode trazer. Eu queria falar, Camila, agora, ou Maiara agora, um pouquinho sobre o seu capítulo no livro, né? O que que ele traz pra gente, que faz com que eu já sei, né? Mas que todo mundo que está nos ouvindo tenha vontade de entender o capítulo da Maiara e porque eles devem ler este capítulo muito especial. O meu capítulo, o título dele é O Silêncio que Atravessa Gerações. E eu abordo nele justamente essa mãe que não foi ouvida e foi desacreditada, e o adulto que também viu que era sempre diferente e não foi ouvido, e as consequências disso. Então, da mãe que foi considerada doida, que foi considerada, procurava problema onde não tinha. Essa mãe vai passar por momentos de solidão, e aí vai vir com ela também transtornos depressivos, ansiosos, muitos problemas de relacionamento pessoal. É uma mãe que fica muitas vezes abandonada por ter lutado sozinha por algo que ela foi desacreditada tanto pelos familiares quanto pela equipe de saúde. E no adulto também. Esse adulto que passou muitas vezes por múltiplos diagnósticos, às vezes errados, de outros tipos de comorbidades, então que foi considerado bipolar, transtorno borderline, por exemplo, que na verdade era um autismo, né? Lembrando que muitas vezes a gente pode ter sim essas duas comorbidades acontecendo, mas o que eu vejo na maior parte dos meus adultos é transtornos depressivos, como que eles chamam? Agora me fugiu a palavra, mas que não Depressivo curam. maior, né? Não, Outra. transtorno depressivo maior, mas eles não é uma palavra médica que os meus pacientes usam, é como se não tivesse cura. Nossa, Crônico, é refratária, lembrei. refratária. Transtorno depressivo refratário. E você vai ver, não é bem refratário. Ninguém estava entendendo quem é esse adulto. Por que que ele está nessa situação de transtorno depressivo? Por que que não está melhorando? Por que que essa ansiedade não está melhorando? É, esses adultos e essas mães que não foram enxergados, não foram vistos, que não foram ouvidos muitas vezes. E eu trago nessa vivência do meu capítulo também exemplos de pacientes meus e o que o diagnóstico, de certa forma, trouxe, por que eles se identificaram como autistas. Então, é um capítulo especial. Muito especial. Eu digo que o livro é um livro muito diferente, né? Então, eu vou te perguntar também o porquê você acha que as pessoas devem ler esse livro que tem 17 vozes falando sobre o autismo não de uma forma técnica. Existe uma técnica por detrás, porque muitos de nós somos profissionais. No entanto, nós abrimos de fato o coração para falar sobre aquilo, sobre as dores que a gente vê dentro do consultório, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto que abriu grandes portas e que depois a gente vai falar um pouquinho das portas que esse projeto abriu. Sabe o que eu acho, Catarina? Que assim, dentro da saúde, a empatia e o acolhimento se perderam. Eu acho que é muita técnica, é muita rigidez, é muito, eu não sei, é muito conduta médica, até psicológica, mas os pacientes deixaram de ser acolhidos, deixaram de ser abraçados, deixaram de ser cuidados. Eu acho que é um cuidado muito técnico. E esse livro, eu acho que trouxe acolhimento, cuidado, sabe? Você poder ler uma coisa e, putz, falar assim, que bom, alguém me ouviu, eu tô aqui, alguém se preocupa comigo. Olha, outras pessoas passaram pela mesma coisa.
como que essa mulher se virou, como as mulheres se viram. Eu acho que é uma linguagem mais acessível. É como se fosse um carinho, sabe? Um abraço no coração dessa mãe ou desse paciente, seja ele autista adulto ou adolescente, mas que possa ser enxergado de uma forma geral, sabe? De vários, desde a mãe até a psicóloga que atende, até a médica. Eu acho que são várias visões, mas no sentido mais acolhedor, mais empático. Exatamente. E aí, né, pessoal, a gente vem aqui falando um pouquinho que nós, dentro desse projeto, a gente acabou se conhecendo, eu e a Maiara, e as duas com muitas ideias, cabeça fervilhando, né, Maiara? Já tivemos muitas reuniões falando sobre os nossos projetos, e em breve, né, nós vamos divulgar aí um projeto de acolhimento, né, para poder ter um momento para que as mães, para que mulheres adultas possam falar sobre esse autismo, que elas possam conhecer este autismo, né, sobre o nosso olhar, como dentro da psicologia, dentro das habilidades sociais, dentro da neurologia, né? Muitas vezes a gente não fala do que vem junto com o autismo, né? E a gente poder falar sobre isso e poder falar de uma forma mais leve sobre isso, não como um fardo que eu tenho que carregar, né? O que eu digo é que o livro ele não veio para romantizar o autismo, ele não veio para dizer que o autismo é algo fácil e simples. A gente sabe no dia a dia o quanto é difícil viver com o autismo, né? Existem as suas dificuldades, as suas limitações, no entanto, como nós podemos viver com melhor qualidade de vida dentro destas dificuldades, né? Então, acho Eu que acho que é isso. é Quando isso. mulheres se unem, né, Catarina? Eu acho por um bem maior. Eu acho que eu até falei para ela, assim, nada acontece por acaso. Seja qual for a religião, seja energia, seja Deus, seja o que for, eu acho que essas mulheres não foram unidas ao acaso e o nosso encontro também não foi por acaso. Não foi por Então, acaso. eu estava sonhando muito e aí chegou a Catarina com esse projeto que já existe na clínica dela, né? O projeto físico. Mas a gente falou, estamos à distância, então o que a gente vai fazer? Será que a gente não transforma num projeto online? Porque não é só, como a Catarina disse, dar o diagnóstico. Tá bom, dei o diagnóstico. E agora, o que eu faço com isso? Como que eu resolvo a minha sexualidade, os relacionamentos abusivos dentro do trabalho ou não? Se eu tenho vício, por exemplo, que é muito comum também, junto com o autismo, vir o vício, seja com álcool, drogas ou distúrbios alimentares. E aí, o que eu faço? E assim, essa ideia surgiu justamente para que a gente possa acolher todas essas mulheres, mães, sejam elas adolescentes ou adultas, que estão espalhadas pelo Brasil. Na verdade, não só no Brasil, né, Catarina, como a gente conversou no mundo, eu atendo bastante gente de fora também, porque por mais que a gente ache lá fora, o sistema de saúde não é fácil, Não é então é muito comum eu atender online e que essas mulheres possam se conectar a nós, mas também entre elas. Eu costumo dizer, vamos achar a nossa trupe? Então, vamos achar a trupe. Vamos se juntar para entender, para melhorar a sexualidade, melhorar a desenvoltura, melhorar essas mulheres, cuidar de quem passou uma vida inteira sem ser cuidado. Eu acho que é daí que surgiu o nosso projeto. Exatamente. E eu digo que esse projeto é um projeto que ele acaba sendo inovador, né, Mayara? Porque a gente chega em lugares em que a terapia não chega, em que a neurologia não consegue chegar, né? E é aí que a gente tem que chegar, porque o autismo também está aí, né? Então, eu acho que a diferença hoje eu vejo que a maior diferença que a gente fez com o projeto, com o livro, é muito isso, é chegar onde as terapias não chegam, os sistemas de saúde não conseguem chegar, e a gente poder abranger isso, né? Então, isso é fantástico. A gente enxergou essas mulheres, né? Eu acho que é isso. Então, E eu estou muito animada. Eu acho que, assim, é gostoso saber que a gente vai conseguir cuidar de tantas formas diferentes e se unir nesse bem maior, sabe? Então, dá um quentinho no coração e eu acho que essas mulheres vão também
ter uma experiência maravilhosa. Uma experiência maravilhosa, isso é uma coisa brilhante. Acho que nos próximos dias aguardem aí nas nossas redes sociais, nós vamos divulgar tudo isso e vamos terminando, né, nosso encontro aqui, falando sobre o livro. Vamos ter vários outros encontros para a gente falar de novos projetos, essas cabeças que não param de Que não pensar em param. projetos, né? Mas, Mayara, agradeço muito sua atenção. A gente depois compartilha o seu contato, na sua gravação vai aparecer ali o seu contato, e que as pessoas possam te procurar e serem acolhidas como realmente aquilo que a gente espera da medicina, da psicologia, do sistema de saúde, o acolhimento, o amor pelo aquilo que a gente faz, né? Eu acho que o recado fica, Catarina, deixando aqui, né? Sim, Mas que vocês não estão sozinhos. Tem alguém que se preocupa, que cuida, que olha. E acho que esse é o principal recado. Muitas vezes a gente se sente sozinho nesse mundo, né? Depois de um diagnóstico, ou mesmo depois de ter passado várias vezes, principalmente a parte médica, né? Que eu vejo que é muito abandono, é muita negligência. Então, acho que normalmente vem muita gente machucado para mim. Tipo assim, mais uma consulta que eu vou ficar humilhado, ou que vou tomar bronca por coisas que eu fiz ou deixei de fazer. O mais importante é isso, saber que você será cuidado por mim, pela Catarina e por quem fizer parte dessa equipe. exatamente. Muito obrigada, Mayara. Um beijão. Um beijo, até a próxima. Até a próxima.